Sentar. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais e nós estamos incentivando os irmãos, e muitos irmãos estão vivendo a compaixão pelas almas perdidas, pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nesses domingos nós temos tido a oportunidade de ter homens e mulheres de Deus que têm dedicado a sua vida para a obra missionária. E nesta noite, aliás, desde ontem, falando para os jovens, hoje pela manhã, falando aqui à igreja, na IBD falando para os jovens, e agora falando à nossa igreja. Pastor Henrique Davanço, a sua esposa Henriqueta, então são os instrumentos que Deus tem, pode vir, para poderem falar ao nosso coração nesta noite, desafiando-nos, mostrando para nós o que é o campo. Pastor, eles trabalham na Albânia, Deus os tem usado lá, e nesse tempo tem os usado para desafiarem a igreja brasileira. E nós temos o privilégio de tê-los mais uma vez aqui conosco. Que Deus possa abençoá-los e pode usar o tempo necessário até às 7h30. É isso? Fique à vontade, que Deus os abençoe. Já estava tão alegre aqui, né? Quando pedia chegar perto da meia-noite. Pace e zot chovsmeyu, amém? Sot uniam shumelunto. Hoje estou muito feliz. Sabsei Nekisha Baptista ne Bebedouro. Porque nós estamos na Igreja Batista em Bebedouro. É uma igreja que tem um coração muito grande. E são muito amorosos. Amém, queridos? É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem um privilégio de fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. E essa igreja faz parte, porque quando a igreja envia as orações, quando a igreja envia seus missionários, quando a igreja envia os seus recursos, né? E eu queria aproveitar para enfatizar que eu achei excelente ideia o Dia da Beleza aqui com as mulheres. Na Albânia a gente tem feito muito para abençoar as albanesas e evangelizá-las, né? Através da estética capilar, facial, corporal. Temos irmã aqui maravilhosa, que esse povo tem que ir para a Albânia, gente. Dia 1º a 15 de outubro, nós estamos com a caravana, olha aqui, o pastor já orando, para levar uma caravana de voluntários para estarmos lá, dando uma injeção nas igrejas plantadas ali, durante esse período que nós ficamos lá uns 15 anos, quase 15 anos. Então, precisamos que você ore, que você interceda, e quem sabe até que você vá doar 15 dias do seu tempo precioso para falar para aquele povo querido que Jesus continua fazendo milagre, Ele quer fazer mudança na vida de cada um. Amém? Então, a sua oferta aqui no dia 18 de junho? Ai, memória. 18 de junho, dia da beleza, venha, traga sua tia, sua prima, sua mãe e venha fazer a beleza aqui, porque os recursos irão para missões, gente. A gente precisa abençoar. E ainda mais, além de você se embelezar, você tirou uma oferta especial, porque só quem sabe o valor do evangelho é quem tem vivido por ele. Então, é o que eu falava com os jovens ontem e hoje de manhã. Você acha bom ter Jesus? Você acha bom ter alguém para você socorrer e chorar quando você está desesperado, sem saída, depressivo, triste? Você acha que só nós temos esse direito ou aquele povo que não foi alcançado precisa dessa bênção? Então, nós precisamos orar, interceder e investir para que muitas pessoas recebam o Senhor. Amém? Muito bem. Membrama, Pace exalt chofmeuve. Amém? Vocês estão espertos, hein? Nem sabem o que estou falando, mas faz parte, né? Eu falei, boa noite, graça e paz estejam com vocês. Vocês falaram amém. E a língua albanesa ela é muito interessante, para não dizer quase impossível de aprender, né? E eu louvo a Deus porque Deus é Deus. E Ele fez a gente aprender, que eu sei que na realidade não foi nem a gente que aprendeu. Ele que pegou e falou assim, bom, deixa eu ajudar esses coitados aqui. Aprende, meu filho, né? E botou a língua albanesa na nossa cabeça, que eu sei que não é fácil, meus irmãos. Imagine, Membrama,
boa noite. Obrigado. Fala minderte. Que negócio de língua esquisita é essa, né? Mas é uma língua abençoada que Deus deu para o povo albanês. Além da língua albanesa, que é chamada Stip, tem o dialeto Geg. E nós, quando chegamos na Albânia, nós fizemos 6 meses de albanês em casa, aprendendo com a professora em casa, e depois descobrimos que tinha uma universidade de língua para estrangeiros na Albânia, na capital, e Henriqueta, minha esposa e eu, nós fomos fazer o curso de língua estrangeira do albanês na Universidade da Tirana, capital da Albânia. E ali ficamos por um ano, tendo 4 horas de aula todo dia de manhã, de segunda a sexta, mais umas 3 horas de aula em casa. E ainda assim eu fazia questão de ler uma Gazeta Stiptar, o jornal albanês. Eu não sabia nada do que eu estava lendo, mas eu lia para aprender melhor. Às vezes dormíamos na época era uma fita cassete, sabe, né, aquelas fitinhas assim, 2006 ainda, ouvindo aquilo lá, às vezes enroscava, tinha que parar e tirar com cuidado para não enrolar. Era aquela coisa bem abençoada, né? Só nós sabemos os mais de 40 para cima, a gente sabe o que é isso, né? Enfim, Deus é bom e nós aprendemos a língua albanesa para trabalhar com o povo. Depois de muitos anos, a partir de 2014, nós fomos trabalhar com o povo Geg, que é o povo... na Albânia tem 2 povos, o povo do Tosk, que é o povo do sul, e o povo Geg, que é do norte. Mas no meio do povo norte, esses são povos não alcançados, tá? No meio do povo norte, além de ter o povo Geg, que é não alcançado, tem o povo Geg das montanhas, que eles são isolados. Eles não tinham contato com cristão, com missionários, com nada. A 1.800, 1.000 e poucos metros de altura, lá vivem o povo Geg das montanhas. Então, a partir de 2014, nós nos expusemos a deixar os trabalhos que a gente tinha e fomos começar um trabalho com esse povo isolado das montanhas. Daí começamos a aprender o dialeto. Para vocês terem uma ideia, estamos falando de missões mundiais, né? Nós vamos começar a pregação já, se acalma, viu? Para vocês terem uma ideia, bom dia em albanês é Mirmanjesse. Vamos falar? Mirmanjesse. No dialeto é Sekenier. Então a gente andava na rua lá, principalmente os mais idosos, assim, terceira idade. Sekenier, bom dia, meu homem, tudo bom? E era outra coisa, é outro dialeto mesmo, né? A palavra melancia na capital era bostani, lá era sheltin. Batata era patata, lá era cartona. E enfim, essas coisas assim que a gente vai aprendendo pela graça e misericórdia, como Abraão, né, o pai da fé, pela fé, aprendendo o outro dialeto. Mas nessa noite, nós vamos aqui ouvir um pouco sobre viver a compaixão. E a palavra compaixão é tão linda de aprender e de ver, mas o melhor ainda do que aprender a palavra é viver a compaixão. E um fato que é muito interessante, compaixão, não tem como você viver a compaixão se não for através de uma ação. Você pode falar, você pode pensar alguma coisa, mas se você não agir, a compaixão não existe. Então, compaixão, como está escrito aqui, é o pulsar do coração pelo próximo. Quando você sente seu coração pulsando mais forte por uma pessoa, quando você sente dores dentro de você por uma outra pessoa, isso é compaixão. Tá certo? Pode passar o próximo, por favor? Então, 2 cientistas, na verdade, 2 institutos de pesquisas americanos, eles pesquisaram muito sobre a benevolência, sobre a compaixão, sobre estar orando pelas pessoas. E 2 cientistas comprovaram cientificamente, um deles é a Stephen Brown e Sarah Conrad, eles comprovaram que se conectar com o mundo de maneira compassiva acelera a recuperação de doenças e contribui para o aumento da expectativa de vida. Então, eles pegaram lá um grupo de pessoas, compararam com outro grupo de pessoas. Aquele grupo de pessoas que faziam bem para o próximo, aquele grupo que oravam pelos próximos, o grupo de pessoas que agiam em favor do próximo, eles tinham uma autoimunidade, vamos dizer assim, e tinham mais esperança na vida, enquanto o outro não. Viviam mais tristes, viviam faltando algo, e foi comprovado cientificamente que a benevolência, levar alívio para as pessoas, ou seja, viver a compaixão em prol do próximo,
Isso alegra a alma, ela traz mais esperança, ela faz com que, como fala ali, aumenta a expectativa de vida. Então, isso tudo eles estão fazendo para mostrar o que a Bíblia já fala há milhares de anos, né? A Bíblia já fala lá, em Provérbios 11, 25, o generoso prosperará, né? E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ora, a Bíblia já fala isso há muitos e muitos e muitos anos. E a ciência comprovou agora. Agora, um fato muito curioso. Existe nos Estados Unidos um instituto, o National Instituto como chama? Do Coração, o Instituto Nacional do Coração. E alguns cientistas lá também pegaram e foram pesquisar o que acontece com a mente da pessoa quando ela está orando, o que acontece com a mente da pessoa quando ela está fazendo bem para o próximo. E eles comprovaram através de imagens, e foram grafadas essas imagens, fizeram lá, não é raio-x, é um outro nome que eu sempre me esqueço. Como chama? Sem ser raio-x, ressonância magnética do cérebro, enquanto as pessoas estavam orando, nesse caso, e o que aconteceu? Mostraram que parte do cérebro, enquanto a pessoa está orando, parte dos cérebros ligada ao prazer são igualmente ativadas quando se observa alguém fazendo bem ao próximo ou orando. Então, as pessoas estavam orando, voltavam de fazer uma boa coisa, eles faziam a ressonância magnética de certas partes do cérebro e constatavam que o cérebro, nesse momento, liberavam 4 tipos de hormônios que traz alegria para a pessoa, que traz felicidade, que deixa a pessoa mais alegre. E esses 4 hormônios, é comprovado cientificamente que é para isso que eles existem, para trazer um pouco mais de esperança para a gente, alegria, né? Não seria aquela adrenalina, mas é a sensação de estar bem. Isso tudo a ciência provou aquilo que a Bíblia já fala. Ora, nós já oramos. Quando você ora por alguém e termina a oração, o que você sente? Algo gostoso, algo diferente. Você sente que você está falando com Deus e Deus está ouvindo a sua oração, e isso te traz um conforto, te traz uma paz de alma. Isso não acontece à toa, meus irmãos. É o poder de Deus agindo em nossa vida através desses hormônios que Ele faz acontecer. Então a ciência provou isso. Isso é levar alívio às pessoas, é demonstrar compaixão através de ação, e Deus é muito bom. Pode passar o próximo aí, por favor? A compaixão também é um dos atributos de Deus. Deus, ele tem os seus atributos, vamos chamar de caráter, né? Os caráteres de Deus, vamos chamar de atributos de caráter, ok? Então, quando Deus nos criou, a Bíblia fala que Ele nos criou como? Segundo a sua imagem e semelhança. Nós somos homens e mulheres de Deus que possuímos em Cristo Jesus, é claro, a imagem e semelhança de Deus. E a misericórdia, a graça, o amor, enfim, a compaixão, isso vem de Deus. Ninguém consegue amar uma outra pessoa se não for pelo poder de Deus. E Deus, Ele colocou isso em nós. Ele colocou a compaixão em nossas vidas. Ele colocou o amor. Ele demonstrou misericórdia. Então, o amar, o compadecer, ter compaixão, isso vem da misericórdia de Deus, que é um dos atributos do nosso Criador. Pode passar? E a palavra compaixão, ela é formada por 2 palavras do grego, por um verbo e um substantivo. O verbo, que é em primeiro lugar lamentar, comiserar e pulsar. Essas 3 palavras, que são esses 3 verbos. E a palavra pulsar, ela tem a ver com o quê? Com o coração. No Brasil, se nós formos traduzir a palavra compaixão para o português do nosso interior caipira, né? Quantos aqui é do interior? Eu sou. Levanta a mão, todo mundo aí, gente. Nós somos daqui. Fulano fez das tripas ao coração para ajudar o outro. Quem já ouviu falar isso? Todo mundo, né? Isso se fala aqui no Brasil. Isso é compaixão. Então, a tradução perfeita para nós que somos sortudos de nascer aqui no estado de São Paulo, os outros também que são sortudos de nascer no Brasil, e os sortudos que são nascidos de nascer, né? Compaixão, no nosso português rasgado, vamos falar assim, né? É fazer das tripas ao coração para ajudar o outro. Não fica bem claro mais essa palavra compaixão? E aí esse é o significado. E pesquisando um pouco mais, você pode comprovar no Google aí também, o nosso coração,
ele bate de 86 a 92 vezes por minuto. Depende da pessoa. O homem do louvor aqui, gigantão, deve bater umas 92 vezes, né? Mas, né? O meu, enfim, é mais ou menos isso aí. Ah, isso é grande, hein? Enfim, outra coisa interessante, são milhares de vezes que bate por dia, milhões de vezes que bate durante a vida. E o fato interessante, o nosso coração, ele tem a capacidade de todo dia, ele jorrar, ele pulsar cerca de 9.000 litros de sangue dentro do nosso organismo todos os dias. Isso é ciência. Cerca de 9.000 litros de sangue o nosso coração pulsa, ele não para. Se parar, o que acontece? Vai partir dessa para o melhor, né? Com Jesus. Falando nisso, quem não aceitou Jesus, é hoje o dia, hein? Se tiver de férias, é hoje também o dia que acabar as férias, Moreno, viu? É hoje. Não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Então, queridos, compaixão, ela vem desse verbo de pulsar. E nós não podemos viver uma vida sem que o nosso coração esteja pulsando pelo próximo. Sem estar pulsando por aquele que está na rua, por aquele noiado, vamos falar assim, né? Aquela pessoa que não conhece a Deus. O nosso coração tem que pulsar por essas pessoas. Mesmo sem eu querer, Senhor, que meu coração venha pulsar pelos não alcançados. Que meu coração venha pulsar por aquele que não chegou na igreja ainda. Que meu coração venha pulsar por aquelas pessoas que não te conhecem. Então, essa é a parte teórica e física do nosso organismo. Já o substantivo, ele está relacionado a compaixão, piedade, misericórdia, entranhas, né? Tem o apóstolo Paulo, em uma tradução antiga do grego, nós vamos ver no próximo slide aí, que ele fala das entranhas, né? Então, compaixão, quando nós estamos orando, nós sentimos algo dentro de nós. E isso tem a ver, tem ligação com a compaixão. Então, entranhas nas quais a compaixão reside, de um coração de compaixão, emoções, desejos, manifestações de piedade. Então, compaixão, é isso aí. É viver a nossa vida para o próximo. É amar o próximo mesmo que quando nós não os conhecemos. É doar a nossa vida em favor de alguém que está necessitado. É levar compaixão, orando por uma pessoa, visitando um amigo, telefonando para alguém que você não vê mais, aquele colega que vinha aqui para a igreja e você não vê mais, ligue para ele. Enfim, levar palavras de calento, de calor, levar alívio a essas pessoas. Compaixão é ouvir com o coração em um mundo cada vez mais egoísta. Hoje de manhã nós vemos em Romanos que o diabo, o nosso adversário, o que ele mais quer é atrapalhar o evangelho. E a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E não pense que ele só faz isso com quem está lá de fora, não. O desejo dele é te destruir, é acabar com a sua vida, é matar você. E nós estamos aqui como baluarte de Cristo, como embaixadores do Rei, aqui nessa terra, para fazer diferença. E quem Deus vai usar? Você. Você é a resposta de oração para as suas orações. Senhor, tem misericórdia do Lar Batista. Você já foi lá alguma vez para ajudar esse povo? Pois vá. Senhor, tem misericórdia do lar, não sei como que é, da casa acolher. Vá ajudar também. Senhor, fulano lá na praça, vai lá falar de Jesus com ele. Chama ele para tomar um café. Quantas vezes na Albânia, em Rio Preto, em qualquer lugar que eu vou, eu estou andando na rua, vejo alguém que eu nunca vi na minha vida, geralmente é um mendigo, alguma coisa assim. Vamos tomar um café? Vamos. E chama essa pessoa, estou nem aí para os outros pensar de mim. Né? E vou lá e converso. Às vezes demora um pouquinho para falar de Jesus, mas às vezes a coisa é tão rápida. Uma certa vez, Henriqueta e eu estávamos em Goiânia, aí pegamos um Uber, né? E ali pegamos o Uber, eu entrei, ela entrou primeiro, depois eu, e bom dia, bom dia. Eu falei para o uberista lá, né? É assim que fala? Acho que é isso mesmo, né? O motorista lá. Uberista. Uberista é quem faz o Uber, né? Iberista naquela época. Aí eu falei para ele assim, rapaz, como é que está seu coração? Meu coração está bom, fiz exame essa semana. Eu falei, não, moço, estou falando com Jesus. Na hora que eu falei, como é que está seu coração com Jesus, ele desfigurou. Aí falou, meu pastor, meu missionário, desse jeito logo, eu estou separando da minha mulher. Ela é filha de pastor, eu estou desviado,
E eu estou ainda agora, depois de vocês, eu estou pensando em ir para o cartório para assinar lá a separação. Aí eu falei, meu moço, se Deus quiser, você não vai separar não. Posso orar por você? Pode. Oramos por ele, Henriqueta orou, orei por ele, o cara só faltou chorar, e ele falou, não vou me separar mais, eu vou me reconciliar com minha mulher. Então, queridos, deixa Deus te usar. Não seja empecilho para as pessoas que estão carentes, necessitadas das suas orações. A oração é tão simples. Se você chegar na rua, faça um teste. Ou hoje ou amanhã. Chegue perto de uma pessoa que você nem conheça. E pergunte assim, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que está a vida? Tudo bem? E o coração, tudo bem? Posso orar por você? Meu irmão, eu duvido se essa pessoa vai falar, ai, pode orar, estou precisando de orar. E é assim mesmo. Um ou outro vai falar, não, não quero oração não. Ora por ele mesmo assim. Né? Mas, queridos, faça o teste. Vai ver essa pessoa já conheceu a Deus, se afastou. Por algum motivo ou por outro, ela se afastou de Deus. E uma oração resolve. Por quê? Oração tem poder. É Deus que vai agir, não é você não. A Bíblia fala que é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E todas as coisas que nós fazemos é para a glória dele. Amém? Então, não esqueça, faça um teste. Né? Ore por alguém que você não conheça. Chega na rua, convida alguém para tomar um cafezinho. Se não tiver cafezinho, a cultua com paçoca vai também. Né? Onde vai paçoca ali, meu filho? Olha, na Albânia, meu irmão, tinha dias que eu sonhava com cutuba e paçoca. Pode um negócio desse? Sério? Eu estou na capital da Cutuba lá. Rio Preto é bom demais. Por que eu estou falando isso? O evangelho é simples. Nós é que complicamos. Né? Nós temos que deixar Deus nos usar de acordo com as circunstâncias. No seu escritório, no seu trabalho, aonde você estiver, você é luz. Você é luz, você é sal. Mas o sal não pode ficar dentro daquele negocinho, não. Né? A luz não pode ficar apagada, não. Deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida. Deixa o sal de Cristo sair da sua vida em nome de Jesus. Vamos salgar esse povo aí. Está todo mundo precisando de um temperinho melhor para dar um sorrisinho, para conhecer melhor o nosso Salvador. E não tenha medo. O máximo que vai acontecer, ele fala, não quero, mas posso orar por você? Não quero, mas eu vou orar mesmo assim. Oração tem poder e funciona. Pode passar o próximo aí, por favor? Nós vamos só ler esse verso daí, que é lá em Colossenses 3,12, que fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, ou seja, de compaixão. O que ele quer dizer é cheios de compaixão, de amor, levando alívio e de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, certo? Pode passar o próximo aí. O que nós temos que viver, meus amados, é uma vida de compaixão, levar alívio para o próximo. É tão bom quando a gente leva alívio para o próximo. Hoje cedo eu estava contando para os machos jovens aqui da igreja, cadê a turma aí, dos sorteirão da vida aí, levanta a mão todo mundo. Bora, moço. Vai levantar não, da mídia aí, do meio? Isso. E ficamos, era meia hora, já era 11h30, nem lembrava mais, tinha que acabar lá, mas foi bom. Então nós conversamos lá hoje, que Deus ele vai nos usar. E que Deus precisa de homens e mulheres para transformar bebedouro. E quem Deus vai usar para transformar bebedouro? Vocês, nós. Né? E é tão bom. E eu estava contando para eles que lá na Albânia, toda quinta-feira de manhã, a gente faz visita para um presídio de segurança máxima, lá da Albânia, no norte, tem cerca de 1.500 detentos, e é uma prisão, são 6 pavilhões. E esses pavilhões ficam lá com várias celas, e nós visitamos 3 celas desses pavilhões. E já somos conhecidos, a gente já tem amizade, e enfim, a gente fica ali, toma até um cafezinho lá com eles, que dá para levar. Mas, num dia em 2019, ou foi 2018, não me lembro bem a data, foi 2018, visitamos a primeira cela, a segunda cela, e conversa vai, conversa vem, e conversa, lê a Bíblia, faz estudo bíblico e tal, ora, aí vamos para a terceira cela, que é a última, né, antes de ir embora. E aí, o guarda lá abre uma porta, uma grade de ferro, bem grossa mesmo, abre a grade de ferro lá, tira o cadeado, abre, depois abre uma outra porta, assim, de ferro e concreto, com ferro por dentro, pesadona, abre lá,
Aí os dois abençoados entram lá dentro, o pastor Monde e eu, né? E entra lá dentro, Monde escrivano, gente boa demais. Aí o guarda, o que ele faz? Deixa a porta aberta? Não. Entrou, deu o primeiro passo, aí ele vai, fecha aquela porta de ferro com concreto, bota o cadeado. Aí fecha a grade lá, bota o cadeado. Fica só a janelinha assim, caso a gente precise fugir, né? Ali pelo meio. Enfim, mas não precisa disso não. E depois, já tinham vários anos que nós já estávamos trabalhando lá, e nesse dia, meus amados, tinham várias pessoas diferentes, só tinha um que eu conhecia na cela, o Cux, e ele fala o dialeto guego e albanês também. E tinha lá outro monte de barbudões, grandões, que tinham sido presos na guerra da Síria e foram encaminhados para a Albânia, porque na guerra da Síria, muitos albaneses da Albânia, Kosovo, Montenegro Albânia, Kosovo, Montenegro e Macedônia, foram para a guerra da Síria, lutar lá junto com o povo lá, e foram presos, porque foram presos. Aí foram deportados de novo para a Albânia, e botaram justamente nesse presídio que a gente fazia visita, e justamente nessa cela que a gente ia toda semana. E eu só conhecia um. Meus irmãos, eu sei o seguinte, dei 3, 4 passos, aí eu vi todo aqueles barbudão lá, aí sabe quando passa um filme assim na tua cabeça? O dia que aceitou a Jesus, o dia que eu conheci Henriqueta, o dia que eu casei, o dia que Emanuele nasceu, aí as pernas começam a tremer, e você fica sem chão, verdade. E eu falei, meu Deus do céu, será que é hoje, né? Aí veio um filme mesmo assim, aí de repente o Cux lá em cima, pastor, seja bem-vindo. Eu falei, moço, por favor, no dialeto dele, não fala que eu sou pastor não, calma aí. Aí ele, vocês aí tudinho, esses aqui são meus pastores, viu? Ninguém mexe com eles. Eu falei, olha, desse tamanho, rapaz, Os outros eram assim. E eu falei, olha a moral do Cux aí, pensando comigo, né? Já respirando um pouco mais, ai, não é hoje. Aí, todos eles ficaram caladinhos, obedecendo. Aí eu vim descobrir nesse dia que o seu Cux, ele era o the boss lá do presídio. Então, graça e paz, não posso falar muitas coisas assim, detalhes, mas ele era o chefão lá. Enfim, aí sentamos lá para tomar um cafezinho, aí um deles foram lá, fez o café, aí eu comecei a pensar, meu Deus, vai colocar veneno e não sei o que lá. E sabe quando vem esses pensamentos, rapaz, missionário também é de carne e osso, né? Será que vai botar veneno? Meu pai. Aí ele veio, o primeiro cafezinho logo deu para mim. Aí eu segurei aquele café, estou falando, aí vai ser para mim primeiro. Aí eu pensei, não, eu vou esperar todo mundo servir. Aí serviu todo mundo. Na hora que ele veio com o café dele para sentar, eu falei, fulano, eu quero dar o meu café para você, porque foi o café mais bem feito, foi o primeiro, então esse é seu. Aí eu peguei o dele, dei o meu para ele, esperei tomar, né? Não deu nada, estamos todos vivos, graças a Deus, era só coisa da cabeça. Mas para vocês verem o que acontece no dia a dia do campo missionário. Para quê? Para levar amor. Por que eu estou contando tudo isso? Quando terminou esse dia, eu já não sei nem que hora que era, tinha passado a hora do almoço já, saímos para ir embora para casa. Do período que a gente saiu dessa cela, andamos uns 200 metros para sair do presídio, parecia que nós estávamos andando nas nuvens. Tamanho gozo, tamanho prazer, tamanha alegria que nós fomos enchidos ali naquela manhã. Tamanha gostosura, não sei se tem essa palavra para expressar o que eu quero falar. Sabe quando você não tem, é sublime isso que acontece. Essa é a palavra mais certa, seria a sublimidade que Deus faz acontecer quando nós estamos falando dele para as pessoas. Por isso que os pastores sempre ficam jovens, né? O pastor parece que tem 50 aí, olha. Coisa linda, né? Falando um detalhe, abre aspas aqui, viu, gente? Nós somos amigos do WhatsApp faz tempo, né? Abre aspas. Hoje de manhã, Henriqueta, feliz dia dos namorados e tal, estacionei o carro. Aí entrei e fui cumprimentar o pastor, ele me deu um abraço. Hoje é o nosso dia, né? Hoje é seu dia, né, pastor? É verdade, é o dia dos namorados. Pensando que ele estava falando dia dos namorados, é o dia do pastor. Só para brincadeira. Enfim, meus irmãos, compaixão é o que está escrito aqui. Amor em prática. Vamos ler junto? Compaixão. Agora toda a igreja. Compaixão. Amém. É isso. A gente poderia terminar a pregação aqui já. Porque compaixão é isso. É amor em prática.
Não existe maneira de você amar o próximo na teoria. Não tem como você amar uma pessoa somente na teoria. Tem que existir uma prática. A praxis da vida, ou seja, a agilidade, o modo como você vive, tem que ser um modo de compaixão. Tem que juntar ali o verbo com o substantivo. Tem que juntar a palavra com a ação. Tem que fazer acontecer para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E não pense que é só o pastor, o missionário. Não. É você. A Bíblia fala, Cristo em vós, a esperança da glória. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando, usado por Deus ali. É Cristo vivendo na sua vida, que é a esperança para bebedouro. A esperança para o seu vizinho. Sabe aquele vizinho ou vizinha que quando varre a calçada, joga a folha na tua calçada ali? É essa pessoa. Aquele que nem te cumprimenta, é essa pessoa. Ou aquele que de repente está esperando um bom dia, é essa pessoa que você tem que amar, que você tem que ser mais próximo, você tem que se aproximar, se achegar mais dessas pessoas. Volta. Compaixão é um desejo ardente em ajudar para mudar a situação ou uma situação. A Junta de Missões Mundiais e Junta de Missões Nacionais receberam um grupo de afegãos que estão numa cidade do interior aqui do Brasil. Morongaba. Eu sempre falo Mongogaba, é Morongaba. E eles estão em um hotel fazenda, que é de um casal de uma igreja lá de Morongaba. É um hotel fazenda enorme, 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 com piscina, campo de futebol, quadra disso, e não sei o que, tudo que vocês imaginarem. Até campo de bote já tem lá. E ouvindo um desafio de Deus, que esses afegãos poderiam vir para o Brasil, esse casal foi tocado em doar, por vários e vários meses, esse hotel para as duas juntas de missões que nós temos. Imagine quanto esse casal, entre aspas, financeiramente falando, estão deixando de ganhar. Mas o viver para Cristo o morrer para Cristo é lucro. Meus irmãos, você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que vai faltar alguma coisa para esse casal? Isso é compaixão. É na prática agir para transformar a situação de pessoas, para mudar a situação, o rumo, a direção de muitas pessoas. E já estão chegando mais 87 afegãos para se ajuntar com esses que já estão aí. Então nós temos que orar. Não é fácil sustentar um monte de pessoas assim, dar aulas, enfim, arrumar documentação, bebê, criança, adolescente, é a coisa abençoada que tem lá. Quem sabe, essas suas férias você pode doar um dia, 15 dias, um mês, para estar lá. Quem sabe arrumando a cozinha, capinando a horta, ensinando português, só estar lá, agitando o local lá, estando com a turma, demonstrando o seu amor por eles. É muito simples, basta você procurar o pastor, que ele vai dar um jeito também de entrar em contato com a junta, né? E quem sabe você vai lá doar uns dias junto com o povo que está lá em Morongaba. Voluntários Sem Fronteiras, digita isso aí, Junta de Missões Mundiais, Voluntários Sem Fronteiras. E já tiro esse peso do pastor, você pode fazer sozinho, porém você vai ter que vir consultar ele, vai ter que ter a autorização dele, com certeza, né? Agora pode passar. Então, meus amados, compaixão descreve o alvo de Deus, o foco de Deus, a disposição em perdoar, em sermos compassivos para com o próximo. Deus descreve isso em toda a Bíblia, desde os Gênesis até o Apocalipse. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, e não apenas como pregam, e não apenas alguns, como pregam alguns aí por aí. Nós batistas cremos que todos podem ser salvos, porque Jesus não morreu apenas para alguns, Jesus morreu para todos. Ou então você arranca Romanos 8 e 9 da sua Bíblia, tá bom? Jesus morreu para todos. Não fique discutindo esses bandos de coisa. Jesus te ama, morreu por você, ressuscitou e vai voltar. Simples assim. Então, meus amados, o desejo de Deus, descrito em toda a palavra, é que todo ser humano, de todo povo, tribo, língua e nação, conheça o seu poder
e o aceite como único Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é o desejo do coração de Deus, vamos falar assim, né? É o desejo ardente de Deus. É aquilo que pulsa, figurativamente falando, no coração de Deus, né? Aquilo que tem no âmago de Deus, que é as entranhas, né? Então, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso se resume em uma palavra, isso é compaixão. Compaixão pelo próximo. Pode passar? E agora vamos passar um videozinho, que é um trabalho que nós fizemos, eu passei hoje de manhã lá para a turminha, um trabalho que nós fizemos lá na série. Essa turma bem animadinha aí, bonitinha, abençoada, são os primeiros frutos do povo Geg, do trabalho que nós realizamos lá no norte da Albânia. Bota o volumezinho aí, volta. Sabe o que eles estão cantando? É uma música mais pentecostal que eu já vi na minha vida, viu? Mas é boa. Se você crê, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, se você crê, né, ele vai te responder. Então eles estão cantando aí. Se você tem alegria do tamanho da cabeça de uma semente de mostarda. Fé. O que eu estou falando? Becinho? Alegria, desculpa, eu errei. Eita, minha mulher é benção. Se você tem a fé do tamanho da coca, da cabeça da mostarda, da sementinha desse tamanhozinho, você pode crer que vai acontecer. E é isso que eles estão cantando aí. Pode começar, vai lá. Essa é uma das músicas que nós temos lá, bem tranquilazinha, né? Para alegrar o dia. Afinal de contas, estamos subindo a montanha, o oxigênio é melhor, embora essa foi filmada lá num campo mais baixo lá. Mas Deus é bom. Deu para ver tudo tristezinho, né? Tadinho, né? Que nada, estão tudo alegre, porque conheceram Jesus. São os primeiros frutos lá de 2014 para cá, do povo Geg. Tem um outro videozinho, vamos passar aí. É a aula de alongamento da terceira idade. Tem algum fisioterapeuta aqui? Eita glória! É para lá que você vai passar suas férias, ó. De 1º a 15 de outubro, não perca. Pastor vai abrir a assembleia aqui e vai abençoar para você ir para lá em nome de Jesus. Falta 5 meses ainda, ó. Dá tranquilo. Corra, dá seus pulos, peça férias esse dia. Sabe quem estava dando aula de fisioterapia lá, meu irmão? A Madame Henriqueta. Não era não dessa vez? Alongamento, não é aula, alongamento, né? Viu, meu irmão, como Deus fica lá pelo menos 15 dias? Pode passar agora aí, vamos lá. Moços del sonno pra fortenessem, sercenessem, todas del sonno, verbo por verbo. Cecília diz que me afronta que crescia verbo. Mateus já disse Amém? Vamos abrir em Mateus 6, 37. Isso aí era antes do alongamento, viu, meu irmão fisioterapeuta? Vamos conversar com o tesoureiro da igreja para abençoar essa viagem aí, juntar todo mundo, vender, fazer um monte de coisa aí, né? Quem sabe Deus abençoa. Deus está nesse negócio, meu filho. Vamos lá, um corajoso aí para ler Mateus, quanto que eu falei? 34, 6:34.
Pode ler, irmão, seu aqui da frente mesmo. Fica de pé, em voz alta, varonilmente. Amém. Vamos ler aqui agora. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. E, meus amados, viver a compaixão é viver um dia de cada vez. Você já viu alguém aqui dormir em 4 camas numa noite? Estou para ver. Pensa que dorme, ele passa um tempinho. Alguém comer em 3, 4 pratos uma vez? Pode até ter, mas não tem. O normal é um, né? Porque vai que tem, né? Acampamentos sempre existem, né? Então a gente não sabe o que acontece dentro das barracas e tal, mas acontece essas coisas aí. Queridos, compaixão é viver a palavra de Deus um dia de cada vez. Porque basta o mal de todo dia. O que eu falo todo dia para mim, assim, às vezes, eu comigo olhando no espelho, Henrique, se acalma, respira, calma. Eu tenho que falar comigo também, não estou doido não, mas eu falo comigo também, sabe? Se você não fala, é bom falar também. Olha no espelho e fala, se acalma, né? Não toma decisão sem orar, vamos viver um dia de cada vez, não gasta mais do que ganha. Essas coisas que eu falo comigo assim. Eu ando de bicicleta, sabe? A minha bicicleta é a mais baratinha que tem, de entrada. E eu vejo aqueles caras com aquelas bicicletonas de 100 mil, 50 mil, e a minha ali, furrebinha, mas anda do mesmo jeito que as outras. Chega no lugar que o outro chega também. Demora um pouquinho, mas chega. Né? Não é tão rápida como a outra, mas chega. Então é assim, a gente tem que viver com o que nos basta, né? Ficar fazendo dívida aí para ficar sem dormir, corre disso, isso não é compaixão não. Então, vamos, dá para continuar aí eu tenho na cabeça, o cababão. Então, nós passamos lá, em 2006 chegamos na Albânia, pode passar o próximo aí, se dá algumas fotos. Esse é o nosso trabalho lá no norte da Albânia, nas montanhas. Aqui embaixo, meus irmãos, isso aqui, ó, é a rua para a gente chegar lá, ó. Quando chove, eu não vou não. Eu não vou mesmo não, eu espero passar a chuva. 1, 2 dias depois que passou, que nós vamos, porque é muito perigoso. Isso aí desbarreira assim, brincando. Nessa época aí só passava moto ou de pé. Nós vamos de carro lá, graças a Deus, vocês, através da nossa junta. E a junta de missões mundiais não é a mãe, não. É uma avó. Porque cuida muito bem dos missionários, viu? Vocês estão vendo, né? Como está aqui? Brincadeira, mas é verdade. A junta cuida muito bem dos nossos missionários, de nós, né? Louvado seja Deus. Aqui, ó, antes de começar o evangelismo, de chegar nesses povoados, nós temos que primeiro conhecer os mais idosos. Para quê? Depois que nós ganhamos a confiança dos idosos lá, aí que nós podemos trabalhar melhor, sem ter preocupação, sem nada acontecer. E essa foto aqui mostra muito bem isso aqui. Aqui naquele pequeno grupo, quando foi gravado, lá em cima, entregando um Novo Testamento para o pastor, são 3 pastores de ovelha lá em cima. Dá para ver as ovelhinhas lá atrás. Todos os anos, no mês de dezembro, nós ganhamos centenas e centenas de caixas de sapato, mas não vem sapato dentro, não. Ela vem enfeitadinha, lá dentro tem livro, lápis, borracha, caderno, sabonete, shampoo, pasta de dente, escova de dente, e para agradar os dentistas, um bocado de chocolatinho em cima. E tem que dar alegria para a molecada lá também, né? E nós distribuímos nas escolas, de casa em casa, nesses povoados lá de Ungrei, Calivate, Sucadi, cada casa pelo menos recebe uma dessas aí. Então, hoje, junto com essas caixas, vai a Bíblia ou o Novo Testamento, já no dialeto Geg. Então, pelo menos uma Bíblia, 2, 3 Bíblias em cada casa, lá no povoado Geg, das montanhas, eles já têm Bíblia, louvado seja Deus. Pode passar. Algumas cidades que nós já plantamos igrejas, a primeira cidade que nós trabalhamos foi Bathori, depois mudou um casal de Bathori depois de 3 anos, fomos para Zalminé. Todas são cidades onde não tinha um evangelho, não tinha um cristão sequer, a não ser Ileja, que já tinha uma pequena igreja lá, mas que não trabalhava com o povo isolado, o povo Geg. Então foi para lá que nós fomos. Então essas Bathori, Zalminé e Pluche, tem uma outra Tepelena também, passa o próximo aí, vamos ver se está aqui. Isso, e Tepelena são cidades que não tinham um cristão praticamente.
e nós fomos ajudar, começar a plantar igrejas, e de Bathori, depois de 3 anos, um casal mudou para Zalminer, e aí começamos um pequeno grupo na casa desse casal, depois cresceu, foi aumentando, até conseguimos um local para reunir a igreja, e a Henriqueta começou a trabalhar com um grupo de mulheres. Volta o próximo aí, por favor. Volta o que estava antes. Isso. A igreja aqui embaixo, em Prush, a Henriqueta começou a trabalhar com um grupo de mulheres. Primeiro, era uma fundação onde a mulher aceitou a Jesus. A Henriqueta fez algumas viagens missionárias lá com elas também, e elas foram aceitando Jesus. Hoje são média de 60 e poucas mulheres, a maioria já foram batizadas também, e glória a Deus. Pode passar. Passa o próximo também. Aqui um grupo de oração lá de Bathori. Então se formou um grupo de oração. O povo da outra religião, eles oram muito também para o Deus deles. E as mulheres, conforme foram aceitando Jesus, elas gostavam de orar, de praticar oração. Então nós juntamos ali, como chama? Mamão com mel, né? Juntou ali, vamos orar, e formou-se um grupo de oração, e orando por tudo que estava precisando na cidade, orando por asfalto, energia elétrica que não tinha telefone, não tinha supermercado, não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha. Agora tem tudo. Glória a Deus. Pode passar. Até supermercado nós temos lá. Glória a Deus. Aqui o trabalho da Henriqueta, acho que ela que é a missionária, né? Já falou no passado. Então, e aqui o trabalho dela com as mulheres, ensinando vários artesanatos. Pode passar. E ela, enquanto a Henriqueta trabalha com as mulheres, nós trabalhamos com os adolescentes. Nós temos uma escolinha, todas as igrejas que nós plantamos, nós sempre começamos com artesanatos, com visitas, com muito cafezinho e com escola de futebol. Então ali nós temos culto do futebolista todos os domingos à tarde na igreja, onde quem vem para o culto vai jogar futebol, quem não vem vai ficar olhando para vir no outro domingo para a igreja, porque nós não estamos lá para brincar. E também, essa turma que não vem para a igreja dava muito trabalho, batia demais nos meninos, e aí começamos a selecionar para não ter tanto trabalho durante a semana, para explicar para os pais dos filhos que acontecia e tal. Nós demos um jeito, está tudo funcionando, graças a Deus. Todos os que vêm para a igreja recebem a Bíblia do futebolista, tem o livro de Marcos, porque é um livro que conta mais os milagres, né? É bem mais rápido, assim, dos evangelhos. O livro de Marcos é que conta mais os milagres, assim, de uma maneira mais simples. E também tem vários testemunhos de vários campeões mundiais, de várias futebol, bicicleta, essas coisas. Pode passar? Aqui alguns dos batismos, né? Esse aqui embaixo foi o primeiro batismo do povo Geg lá. A Emanuela era pequenininha, uma outra família que foi batizada. Aqui no meio foi um batismo de 21 pessoas, foi o segundo ou terceiro batismo da igreja, 21 pessoas sendo batizadas. E aquela foto do canto lá de cima foi a primeira pessoa que aceitou Jesus lá em Bathori, né? Pode passar? O batismo só de mulheres, aí a irmã Henriqueta fala que não é uma igreja, é um grupo de mulheres, de 64 mulheres, viu? Não é igreja, tá? Mas se reúne toda quinta-feira, leem a Bíblia, faz artesanato, já foram batizadas a maioria delas, a Henriqueta junto lá, pode passar? E uma outra, isso aqui acho que ela contou no passado, nós ganhamos um programa de televisão, e esse programa de televisão passa na Albânia, Kosovo, Montenegro, Macedônia e nos Estados Unidos, tudo em língua albanesa. A Henriqueta fez o bolo de aniversário daquela que é missionária hoje lá, voluntária do Clube do Artesanato, da Igreja de Mulheres, e lá nesse dia estava a diretora de uma rede de televisão, chama TV7, TV Alba, né? E ela convidou a Henriqueta para fazer um programa de televisão, porque era o que estava faltando na grade da televisão, e a Henriqueta falou, olha, eu aceito com uma condição, desde que eu possa falar da Bíblia durante o programa. E ela, depois, com o tempo, aceitou, e a Henriqueta começou o programa de televisão, que era gravado lá na Igreja do Norte, e glória a Deus. Pode passar? Essa é a Amrika Passami. Essa senhora, ela, durante quase 70 anos da sua vida, ela foi ateísta. Ela serviu durante toda a sua vida, praticamente, o comunismo que existia na Albânia. Quando acabou o comunismo, ela continuou sendo ateísta. Um dia, ela fez uma oração, e falando que se Deus existisse mesmo, que Deus falasse com ela. E aí aconteceram vários fatos. Uma outra missionária conheceu a Amrika, depois levou a Henriqueta para lá,
começaram a ler a Bíblia, tocaram violão, a América aceitou a Jesus. É uma mulher de Deus. Pode passar? Pode passar o próximo também? Isso. Depois que a América aceitou a Jesus, muitas portas Deus abriu lá com o povo das montanhas. Antes, nós não conhecíamos quase ninguém. Geralmente a gente não conseguia entrar nas casas, eles não nos recebiam, as portas eram fechadas, mas a América durante toda a sua vida viveu lá. E ela conhece praticamente todo mundo, todas as famílias lá. Então, depois que ela aceitou a Jesus, ela passou a ir de casa em casa, dando testemunho dela, do que Deus fez na vida dela, como ela era feliz depois que ela encontrou Jesus, e falava, vocês não querem conhecer a Deus também? Tem um casal de brasileiros que querem vir aqui na sua casa para falar de Deus. E aqui, nós estávamos em alguma dessas casas, falando de Jesus, falando de Deus, entregando um radinho em MP4, que é a bateria solar, que tem todo o Novo Testamento na língua Geg. Então, eles carregam o radinho no sol e ficam o dia inteiro, 8 horas, ouvindo o evangelho na língua Geg, aqueles que não sabem ler. Pode passar? Pode passar também? Isso. E essa é a sua família missionária. Só um detalhe, em 2019, volta mais um aí, por favor, volta um. Isso. Em 2019, no dia 26 de novembro de 2019, nós estávamos em casa, dormindo, é claro, era 3h50, 10 para as 4 da manhã, e teve um terremoto muito grande. Todos os anos é uma bênção na Albânia, né? Mas nesse dia teve um terremoto. E esse terremoto foi de 6,4 na escala de Richter, que é muito alto. E foram 32, se fecha o ouvido aí, por favor. Fecha o ouvido. Fecha o ouvido. Pode fechar o ouvido aí. Foram 32 segundos. Isso aqui é que eles fazem despromoção, né? Para o Cabe para o Albânia. Vai, meu filho, nós vamos juntos lá. 32 segundos, mesmo a terra, sem brincar, a nossa casa lá, pulava para cima e para baixo, de um lado para o outro, para frente e para trás. Foi 32 segundos. A Riqueta acordou apavorada, eu estava mais apavorado ainda, mas respirando, calma, vai passar. Eu estava mais apavorado que ela. Nos vestimos rapidamente, acabou esse terremoto, descemos, pegamos o carro e fomos lá para a pracinha central, porque era o local onde não tinha árvore, nem poste, nem prédio ao redor. Ficamos lá um bom tempo, até amanhecer. Queridos, foram dias terríveis, mas que Deus abriu as portas através do terremoto, para falarmos de Jesus a comunidades que nós não tínhamos acesso. Muitas pessoas morreram, mas muitas pessoas nasceram de novo para Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Pode passar, pastor, pode vir para cá. E essa é a nossa família, nós somos seus missionários, ficamos por um bom período na Albânia, estamos no Brasil por enquanto aqui agora, nossa filha está fazendo faculdade, estamos acompanhando por enquanto, e o nosso desejo é que ela se forme, faça o curso que ela está fazendo, ou outro, do que Deus tem para ela, e que ela seja uma bênção também nas nossas vidas, e na vida de outras pessoas também. Que Deus abençoe, muito grato, viu?